Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Eu tomo a escritura para a nossa meditação desta manhã, que se encontra em Provérbios, capítulo 14, verso 1. Interessante notar que em nenhum lugar da Bíblia fala que o homem sábio edifica a sua casa, mas essa é uma característica dada à mulher. O pastor Joaquim, uma vez, há muitos anos atrás, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: "Um lar nunca cai enquanto a mulher estiver de pé." Posso repetir? Um lar nunca cai enquanto a mulher estiver de pé. Tudo bem, o homem é o cabeça. Sim, o homem é o cabeça do seu lar. O homem deve ser o esteio da sua casa. O homem deve ser o mentor, o guia, o líder, o mestre. Porque o homem é a cabeça da mulher. O homem é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. É isso que nos ensina o apóstolo São Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Então, e a mulher deve prestar o devido respeito a este homem, que é o líder. E todos na casa devem lhe render respeito, reverência, consideração. E o homem deve cumprir o seu papel de homem, de marido, de pai, de líder. Agora, o problema, a razão pela qual muitas mulheres estão sentadas na cadeira dos homens, é que os homens deixaram essa cadeira vazia. Eles não ouviram conselhos dos pais, eles ouviram conselhos dos colegas e se tornaram tão tolos, tal qual seus colegas. Então, a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 30, verso 1, ali Deus diz: "Ai dos filhos rebeldes, que tomaram um conselho, mas não de mim, e se cobriram com uma vestidura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado." Então, se um jovem ele ouve conselhos dos colegas ao invés de ouvir conselhos dos pais, ele não se assentará na sua cadeira de marido, de pai de família, de responsável por aquele lar. A imagem de um verdadeiro pai, de um verdadeiro marido, é algo tão rico, profundo, que o diabo tenta, de todas as maneiras, destruir essa imagem. E o grande problema é que os homens, os esposos, os pais, eles não têm esse entendimento, não têm maturidade, conhecimento, sabedoria para avaliar o valor que a sua imagem tem. E então eles vendem a sua posição por um prazer tolo. E então os filhos se tornam órfãos de um pai vivo. Órfão no sentido não financeiro, mas no sentido de exemplo. Então o profeta chega a dizer que o grande problema nos lares hoje é a falta do exemplo de pais pios, é a falta da influência de pais pios que vão influenciar os seus filhos no caminho a se seguir. Então,
quando se chega à adolescência, enquanto o menino é pequeno, está ali sujeito às obrigações do pai, se não fizer isso ou aquilo, apanha, e o menino obedece por causa desse freio moral que é a punição. Mas quando ele se torna adolescente, rapazinho, mocinha, se não tiver algo ali grande, forte o suficiente, uma influência divina para vencer a influência mundana, existe uma grande chance deste filho se desvirtuar, este filho, esta filha se desvirtuar, ir para o mundo, e em grande parte a culpa foi dos pais, nossa culpa. Então, não estou falando isso para censurar a este ou aquele pai, mas apenas para que nós possamos nos dar conta da responsabilidade que nós temos para com Deus. Nós que somos casados, cada homem, cada marido vai ter que responder diante de Deus como marido. Cada mulher vai ter que responder diante de Deus pelo seu papel de esposa. Nós vamos ter que responder diante de Deus pelo nosso papel de pai, pelo nosso papel de profissional, de patrão, de empregado. E nós aceitamos as ofertas de Satanás para ignorar esta responsabilidade, como se não tivéssemos que pagar um preço depois. Mas vamos pagar, se não atentarmos com mais diligência para isso. Agora, o importante papel da mulher é o que estamos lendo aqui neste capítulo 14, verso 1 de Provérbios. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, embora o homem ele seja uma figura central de poder, de equidade, uma imagem de responsabilidade, ele exerça a liderança, é ele que deve manter, sustentar aquela família, ele deve ser aquele guerreiro que garante o alimento, o pão de cada dia daquela família. Ele é aquele que proporciona segurança, estabilidade. Ele é aquele que, quando ele está presente, a esposa se sente segura, os filhos se sentem seguros. O homem é isto, o pai, o marido, ele tem este papel, este poder. Porém, a mulher, ela tem um dom que o homem não tem. Quando uma criança se machuca, então ela não vai chamar o pai chorando, chamar o pai. Ele vai chamar a mãe. A mãe é aquela que tem o poder de consolar. A mãe é aquela que tem o poder de conciliar a briga entre os filhos. O homem, o marido não. O marido, ele dá logo um grito ali, todo mundo tem que calar a boca. Mas o homem não tem aquele poder de conciliação, de analisar e de consolar aquele menos favorecido. A mulher é que tem este dom, essa capacidade. E quando aquele homem chega ali em casa, cansado do trabalho, às vezes se sentindo frustrado por ter sido injustiçado, incompreendido no trabalho, quando a vida daquele homem torna-se um tanto sem sentido, a vida dele está sem sentido, sendo perseguido, incompreendido, maltratado, frustrado, ou às vezes não tendo dinheiro para suprir a necessidade daquele lar, daquela família, ou seja qual for a frustração daquele homem, é a mulher que tem aquele dom de consolá-lo. E quando todos lá fora o julgam um zero à esquerda, é a mulher que tem aquele dom de fazer ele se sentir homem outra vez. É a mulher
que tem o dom de abrir os olhos para ele ver quão importante ele é para ela, para os seus filhos, para aquele lar. É a mulher que faz o homem compreender e ver que aquela casa é um império, é um reino, e aquele reino jamais subsistiria, aquele reino jamais seria o que é se não fosse a presença daquele homem. É ele que sai e ganha o pão, ele é o que promove aquela segurança para aquela família. Então a mulher, ela tem um dom de lidar com o emocional daquele marido, às vezes magoado, frustrado, incompreendido. É a mulher que tem um dom de apaziguar as tempestades ali entre os filhos. É a mulher que tem o dom de administrar o emocional naquela casa. Embora o homem é que tenha a capacidade de ir lá fora no mundo e trazer o pão, é uma responsabilidade que ficou sobre os homens, porém, nada faria sentido do homem ir lá e durante o dia passar por tantas coisas, cansaço, às vezes trabalhar debaixo do sol escaldante. Nada disso faria sentido dele passar por privações para trazer o sustento para um lar, se naquele lar não houvesse uma mulher que mantém o império, aquele reino em harmonia. Então, é a mulher que tem este dom de manter a saúde emocional no lar. A mulher deve saber que esta responsabilidade de manter o lar de pé está sobre os ombros dela. Então, quando uma mulher sai para trabalhar e ela não pode ficar ali em casa administrando, aquele lar sofre uma perda. Muitas pessoas entendem errado quando a gente ensina que a mulher deve ficar em casa, como se nós estivéssemos discriminando a mulher, como se ficar em casa fosse uma punição. Na verdade, o que nós queremos dizer é que a mulher, ela é insubstituível na sua casa. Ela é a grande rainha que mantém a saúde do reino. Ela é a abelha rainha. O marido é o zangão, tudo bem, ele vai lá e traz o alimento e tudo. Mas quando termina o dia, aquele homem precisa saber que ao voltar para o seu lar, ele encontrará uma administradora emocional ali. Aquele homem precisa saber, enquanto ele está trabalhando, que os seus filhos estão sendo bem administrados em casa, que a mãe ensina a Bíblia para eles, faz o culto doméstico. E quando ele estiver cansado, frustrado, ele sabe que ele tem um colo onde reclinar a sua cabeça. E ali um homem, quando chega cansado, frustrado, às vezes desapontado, quando a sua mulher o abraça, ele beija no rosto, parece que todos os problemas desaparecem. Então, o maior presente que Deus pôde dar para um homem depois da salvação foi uma boa esposa. E o maior presente que Deus deu para a mulher depois da salvação foi um marido. Mas é importante que cada um reconheça o seu valor, o seu papel e o cumpra com maestria, com devoção. Não ouvindo o diabo dizer que você está sendo negligenciado, que a mulher, você podia estar lá na empresa trabalhando e ganhando seu dinheiro. Não. Seu lugar, tudo bem. Quem trabalha fora, tudo bem. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu só quero dizer que Deus deu para a mulher este dom de administrar o seu lar. Então eu repito, a mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar, mas a tola o derruba com as próprias mãos. Provérbios 14, verso 1.
E também disse pastor Joaquim: um lar nunca cai enquanto a mulher estiver de pé. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.